Juízes 3, a partir do versículo 7. Diz assim, preste bem atenção na leitura da inerrante palavra do Senhor, que nos diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estavam assentados, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pela imagem de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhara de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos orar? Senhor Deus, que o Santo Espírito nos ilumine, para que possamos entender a Tua santa palavra. Ó Deus, para que não sejamos como os israelitas, que basta um período de paz para fazer tudo errado e clamar por um libertador, libertador, libertador. Mas que possamos ser como esses juízes, dependentes de Ti, obedientes a Ti, dispostos a pagar um preço, a correr riscos, por causa do Teu nome. Então, Deus, tem misericórdia de nós, eu te imploro, e em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, o livro de Juízes, talvez você conheça esse livro por 2 histórias, Gideão e Sansão.
né? Talvez mais pela última, né? Sansão. Mas o livro de Juízes, crianças, se você for ler algum dia com calma, você vai ver que ele é um livro que ele começa falando do primeiro juiz que nós limos aqui sobre ele, Otiniel, e aí vai descendo como se fosse uma escada que vai ficando pior. Cada juiz, criança, que é apresentado, vai apresentando também os seus defeitos. O primeiro, a gente não sabe nada dele, só o nome e de quem ele era irmão. E aí depois vai, até chegar justamente no último juiz relatado, que é Sansão. Que a gente lembra da história, da força dele e tudo, mas ao mesmo tempo mostra quantas vezes ele desobedeceu ao Senhor. Então o livro de Juízes, crianças, ele tem, cada juiz vai mostrando um tempo menor de libertação e como cada juiz foi ficando, se corrompendo com o tempo. Por quê? Porque naquele tempo, crianças, você vai encontrar o tempo todo essa passagem que a gente leu no versículo 7, tá? Que aparece também no versículo 12, que aparece no capítulo 4, que era os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então veja, crianças, que a situação que está acontecendo aqui no texto não foi um momento simplesmente que Deus quis provar, mas foi consequência do pecado deles. Então eles estavam passando por aquilo porque eles erraram. Era um castigo justo de Deus para a vida deles. Mas ainda assim, você vê que em meio ao castigo, eles pedem para um libertador e Deus, na sua misericórdia, sempre levanta. Sempre levanta. Sempre acudiu isso em Israel. Não porque Israel merecia, mas porque Deus assim o tinha prometido. Então, ele liberta, e aqui nessa passagem você vai ver a história de 3 desses juízes. Um só vai dizer que libertou Israel, o outro, que é a história maior aqui, que é a história de Eude, um homem que tinha uma mão defeituosa, que foi diante do rei, que enfiou o punhal na barriga dele, e que assim humilhou aquele rei e aquela nação, mas não tentou cantar a vitória para si. Disse, o Senhor, não foi, olha o que eu fiz, não, o Senhor deu o diversão nas nossas mãos, vamos lá, a vitória é dele, então a gente pode seguir. E logo após a história de Sangá, que com algo que era para colocar em cima do boi, ou seja, uma arma completamente diferente, né? Derrotou 600 homens. Então, crianças, pelo menos 2 lições eu queria trazer para vocês aqui. A primeira, tá? As nossas armas para o mundo, elas podem parecer estranhas. Um punhal colocado no lado errado, uma aguilhada de boi. Ou seja, quem no mundo iria imaginar que as armas do crente não são armas de fogo, nem armas brancas, né, uma faca, um porrete, mas a pregação do Evangelho, uma vida de santidade, uma vida de serviço para com o próximo, uma vida de esperança em meio às adversidades, em meio aos problemas. São essas armas que Deus nos deu para a gente usar. O mundo vai dizer, isso é doidice, combata fogo com fogo. O mundo não entende quando Cristo vai dizer, dê a outra face. Sirva o seu próximo. Considere o próximo como sendo maior do que você. O mundo, crianças, não entendem isso. Nem espere que eles entendam. Mas é nossa obrigação fazê-lo. Nós não usamos as mesmas armas. Por quê? Porque, segundo a aplicação, o nosso libertador é algo que é maior do que Sangá, maior do que Otiniel, maior do que Eude, porque é Cristo Jesus. Um Salvador que foi zombado, foi chamado de burro, incompetente, fraco, que é zombado até hoje e é visto como piada toda a zombação que é feita contra ele. Um Salvador que, ao invés de vir em glória no primeiro momento, veio em fraqueza. Nasceu e cresceu como você. Foi cuidado pela mãe, como você também. Mas só isso já nos mostra algo que o cristianismo precisou esperar 33 anos para o Salvador dele crescer. Vê? Não foi um Salvador que veio em glória, estou aqui para libertar o meu povo, que veio com as 10 pragas. Não. Foi uma criança como você, que cresceu, desenvolveu, e quando estava pronto, não invadiu Israel, não invadiu Roma, não destruiu nenhum César.
Mas o que ele fez pela igreja permanece até hoje e permanecerá para sempre. Não existe, crianças, nenhum herói, nenhum libertador maior que Cristo Jesus. É por isso que a libertação dele não é por 30 anos, 20 anos, 80 anos, como o juiz vai mostrar para todos os juízes, mas é para a vida inteira, porque ele derrotou a morte e o pecado por nós na cruz. Conheça esse Salvador, ame-o e sirva-o. Que Deus os abençoe. Irmãos, o texto de Juízes, assim, o livro de Juízes é aquele livro que eu costumo brincar, não, é a mais pura verdade. Que para mim é o livro prova que os crentes não leem a Bíblia toda. Se perguntar assim, pastor, como é que o senhor prova que o crente não lê a Bíblia toda? Juízes. Juízes é meu texto prova. Nem Levítico, porque Levítico é golpe baixo. Né? Aquela ruma de lei e por aí vai. Eu dou um desconto. Números também. Não, mas Juízes é meu texto prova. Por quê? Porque em Juízes tem uma das passagens mais cruentas da Bíblia, que é o final, que é a história do Benjamim e sua concubina. E quase ninguém me pergunta sobre ela. Pastor, como é que isso aqui está na Bíblia? Uma mulher que é esquartejada e colocada para Israel todinho ver. E o Deus não fez nada. Pouquíssimas pessoas me perguntam sobre essa passagem. Das duas, uma. Ou estão entendendo muito bem a Bíblia, ou não estão lendo. Então, o livro de Juízes ele é conhecido por aquelas histórias famosas. Sansão, Gideão, pelas suas histórias polêmicas. Jefté e a promessa que ele fez de sacrificar sua filha. Mas talvez até esse culto à noite, você pergunta assim, me fale de Eude. Quer dizer, quem? Ou simplesmente quer dizer saúde. O livro de Juízes, primeiramente, é fundamental você entender um padrão que ele tem. Que só no texto que nós lemos, você viu ele repetindo 2 vezes. Tanto no versículo 7 como no versículo 12. Tá? Observe essas passagens, você tem um hábito de sublinhar, sublinhe, porque essas são os marca-textos do livro de Juízes. Você saber que tudo que está acontecendo é porque tornaram então os de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Então isso vai sendo repetido ao longo de Juízes, para que você tenha certeza que aquilo que o povo estava enfrentando não foi simplesmente Deus, deixa eu cutucar aqui esse povo. Deixa eu mandar aqui um povo para atazanar eles. Não, era consequência do pecado deles. E aí você volta exatamente para o livro do Êxodo, onde eles ficaram escravizados por 400 anos, arredondando. E aí você vai ver que os períodos de escravidão de Israel foram até maiores, se você for contando exatamente por tantos anos. Então, primeira coisa que você for ler Juízes, tenha isso em mente. Segunda coisa, quem escreveu Juízes, apesar disso não aparecer no texto que nós lemos aqui, é alguém que viu a monarquia acontecer. Porque por várias vezes em Juízes, você vai ver sendo repetida a expressão também, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto a seus olhos. Ou seja, então, quem está escrevendo Juízes, ele está mostrando qual é a própria necessidade que Israel tem de ter um rei. De que se não tivesse um rei ali para organizar toda aquela questão, esse ciclo de pecado, escravidão, libertação, ele não ia ter fim. Aí quando chega Samuel, você vai ver que esse ciclo então, se encerra. Quando na verdade, quando chega Davi, você não vê mais a repetição dessas expressões. E a terceira e última coisa que você tem que ter em mente quando você lê Juízes é, cada juiz que vai passando, vai ficando pior. A característica do juiz começa com um que você não sabe nada dele, só que era o irmão mais novo de Caleb. Aí vem de Eude, que tem uma história um pouco maior, mas ele tem não um defeito de caráter, mas um defeito físico, como a gente vai ver já já. E aí chega Sangá, que não é dito nada dele, só uma arma estranha que ele usa. E aí quando vai passando de Gideão, Débora, Baraque em diante, aí você vê que todos tem um pecado, tem uma característica, seja a covardia de Baraque, seja a arrogância de Gideão, seja todos os pecados que Sansão cometeu, seja a impaciência e a falta de fé de Jefté. Então, o próprio livro vai mostrar de como os libertadores que Deus levanta, são homens de Deus, sim,
mas imperfeitos, mostrando a necessidade que Israel tinha de ter um perfeito libertador, que só aconteceu, obviamente, em Cristo Jesus. Então, tenha isso em mente quando você for ler Juízes. Então, o texto que nós lemos aqui, ele vai mostrar exatamente 3 juízes, 3 momentos em que o povo estava sendo escravo e Deus mandou um libertador. O primeiro, que está relatado do 7 a 11, a gente só sabe dele o que é dito no versículo 9, literalmente. Não há mais nenhuma informação bíblica sobre ele. Que era Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então você assume, tá, para a Bíblia pontuar Caleb, sem nenhum tipo de sobrenome, por aí vai, você assume que era o Caleb, servo de Josué, um dos únicos que entrou na terra prometida. Tá, que ele era um dos irmãos mais novos dele, o irmão mais novo dele, perdão. Então você só sabe essa informação, e você sabe que ele saiu à peleja, que Deus entregou nas mãos o rei da Mesopotâmia, que ele venceu, tá bom? E que o período de paz que Israel deu, Deus deu a Israel, foram de 40 anos, como vai dizer o versículo 11. Relata apenas algo que você não vai ver sendo relatado em Juízes, mas no início, para funcionar como se fosse uma regra para todos, versículo 10, que diz assim: veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Para deixar claro que aquilo ali não foi motivado por Otiniel, não foi Otiniel que disse: rapaz, não estou fazendo nada mesmo, vou me colocar como líder desse povo. Mas uma ação divina, que o Espírito do Senhor estava com ele, como esteve com Eude, como esteve com Sangar, como esteve com Sansão. Então não era algo motivado por um homem, não era motivado nem até por arrogância, mas pelo Espírito do Senhor que os capacitou. Então, estiveram em escravidão 40 anos de paz. Após isso, como vai dizer o versículo 12, volta ao padrão. Está vendo? Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, de novo, repete o padrão. Estão fazendo o que é errado. E aí Deus então levanta outro carrasco. Tá? Nesse caso aqui, o carrasco também tem nome, é Eglon, versículo 12, rei dos Moabitas. E aí veja que eles dominam Israel, dominam a cidade das palmeiras, como o texto vai dizer, que alguns acreditam que era ali perto de Jericó. E veja também, irmãos, que não foi uma brisa, não foi um acampamento, mas como o texto vai pontuar, foram 18 anos de serviço. É muito tempo. Foram 18 anos eles comendo na mão e dando tributo a um rei ímpio. E aí, mais uma vez, você vê o padrão sendo repetido. Tá? Que eles clamam por libertador. Então você vê que é a mesma linguagem, versículo 9, versículo 15. Israel clama um libertador, e o Senhor lhes atende libertador, e aí é apresentado o libertador, Eude. Aí veja, na sua Bíblia está escrito assim, homem canhoto. Em hebraico, o tradutor, ele colocou a consequência prática, tá bom? Mas em hebraico vai dizer que ele era homem da mão ressequida, ou seja, que a sua mão direita era aleijada. Portanto, ele era canhoto. Tá certo? Então, ou seja, a informação em hebraico vai dizer que a mão direita dele era aleijada. Não vai dizer que ele era canhoto. Até porque canhoto, na Bíblia, é a ideia de um guerreiro habilidoso, que lutava de um jeito que pegava o inimigo no contraponto, já que não era habituado. Mas aqui não é o caso. Aqui a ideia não é mostrar que ele era um guerreiro habilidoso, mas que ele era alguém deficiente, ou com a mão paralisada, ou com a mão ressequida, mas ele tinha um defeito na sua mão direita. Portanto, canhoto. E aí você vê uma grande ironia da passagem, por quê? Porque é dita a tribo dele. Como assim a ironia? Eude, homem canhoto, ou seja, sem a mão direita, nesse sentido, filho de Gera, benjamita. E aí você vê uma grande ironia, que Benjamim literalmente significa filho da mão direita. Literalmente. Benjamim significa filho da mão direita. Então você vai ver um filho da mão direita que não tem a mão direita. Esse é o libertador. Então você já começa a olhar, se você fosse israelita, você vai dizer assim, esse aí
Vamos continuar orando. Se fosse eu, quem é o cara que vai libertar a gente? Aquele ali. Oxe, continua orando aí. Vai dar ruim. E aí chega então esse homem que vai fazer o que era habitual naquele tempo, como vai dizer o final do versículo 15, levar tributo ao rei. Ou seja, o dinheiro de Israel era pago, parte dele, de impostos e tributos ao rei daquele tempo. Então, ele, antes de levar, o texto vai dar uma informação, no versículo 16. Vai dizer que ele fez um punhal de 2 gumes, ou seja, bem afiado, feria dos 2 lados, tá? E colocou nas suas vestes debaixo do lado direito. Então, veja, ele não apenas escondeu o punhal, mas do ponto de vista de quem enxerga, o punhal estava, em teoria, do lado errado. Veja, o punhal estava escondido. Ele não estava, ele não era um nordestino cabo da peste com a peixeira à mostra. Estava escondido. Mas, por exemplo, se você está andando na rua e uma pessoa mete a mão por dentro da camisa, você já sabe, esse cara vai me assaltar. Você não pensa que ele vai puxar dali um celular. Você pensa que ele vai puxar uma faca, um revólver. Então, a ideia de que um movimento de por dentro do vestido, fazendo aqui da mão direita para o lado esquerdo, o rei poderia ter puxar uma faca. Mas se fosse o contrário, de um homem com a mão ressequida, o punhal, em teoria, estava colocado do lado errado. Um rei poderia esperar um ataque se o punhal estivesse do lado direito, porque era um movimento que se faz. Mas do lado esquerdo, desculpa, o punhal do lado direito com a mão esquerda, não. Então veja que o texto vai dizer exatamente até onde o punhal estava, num lugar aparentemente inofensivo. E aí então ele vai levar o tributo a Eglon. E aí o texto então dá uma cara a Eglon. Tá certo? Veja que, tradicionalmente, personagens bíblicos não são fisicamente descritos, a não ser que aquilo seja usado na narrativa. Então, você sabe que Eude não tinha a mão direita. Ele tinha um problema na mão direita. E isso vai vir a narrativa mais à frente. E você sabe que Eglon era gordo. Certo? Ou seja, irmãos, olha, acredite em algo. Tá certo? Para a Bíblia... Para a Bíblia chamar alguém de gordo, não era que o cara tinha uma barriguinha protuberante assim, não é que o cara ganhou uns quilos da pandemia não, tá? O cara era gordo, com G maiúsculo, tá? E era a ideia de que ali você está vendo exatamente o quê? Um homem gordo que está se alimentando do quê? Da riqueza de Israel. E veja que Eude está levando o quê? Bota mais comida no gordo. E o próprio nome de Eude, que significa, desculpa, o próprio nome de Eglon, que significa javali grande, explica isso. Um porco grande, gordo, que se alimenta da riqueza alheia. Era isso com que Israel estava lidando. E Eude vai lá. Aí veja que ele entrega o tributo, como no versículo 18. Ele entrega, está lá entregue. Aí, Eude, ele usa um pouco de teatro, de drama. Por quê? O versículo 19 vai dizer assim: saiu com ela, então ele entregou, e vai dizer, porém, voltou do ponto que estava de mar de escultura ao pé de Gilgal. Então veja, olha o que o rei está olhando. O ponto para você entender o que é dito aqui, é você tentar se colocar na perspectiva do rei. Ou seja, deixa eu me colocar aqui, deixa eu botar a sandália do rei. Vou me colocar na perspectiva do rei. Não na de Eude, vou pegar minha cabeça e vou colocar no ombro de Eglon. O que Eglon estava vendo? Um homem que foi levar tributo, que deu as costas, saiu. Quando ele ficou embaixo das imagens dos deuses dele, ele vira e diz, tenho uma mensagem para ti. Aí o rei na hora, oxe meu filho, diga não, os deuses estão falando comigo. Veja que a cena é essa. Tem uma palavra que você quer, pessoal, rei? Fale nada não, mano. Vai compartilhar uma coisa dos deuses para todo mundo aqui? Segura aí. Segura aí. Aí ele entra numa sala de verão que era só do rei, como o versículo 20 vai dizer. E aqui é onde
o hebraico pode confundir a gente em português, que vai dizer assim, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Então veja, em português, você sabe que Deus é Deus aí porque está com D maiúsculo, certo? Mas em hebraico é a mesma palavra para Deus e deuses. É a mesma, sem tirar nem pôr, não é que é parecido não, é a mesma. Tá? É o contexto que vai delimitar como você traduz. Então, por exemplo, Gênesis 1:1 é o uso dessa palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra ali para Deus é a mesma palavra que em outro contexto se traduz por deuses. Então veja, Eude, ele está usando a palavra genérica que o tradutor traduziu correto. Tem uma mensagem de Deus, porque Eude servia a Deus. Mas como é que Eglon entendeu? Deuses. Então ele falou de um jeito que tinha um significado, mas Eglon foi para o outro lado. E ele entende tanto dessa forma que o texto vai dizer que esse homem gordo que devia passar o tempo todo sentado ficou como? De pé. Vamos dizer no versículo 20. Ele ficou de pé para ouvir a mensagem. Sinal de respeito. Os deuses estão falando comigo. E a mensagem, meu filho, foi qual? Versículo 21. Estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. Uma mensagem bem direta. Tão direta que não precisou de palavra nenhuma. Executou a justiça divina ali mesmo. E aí você vê que a cena é tão visceral daqui para frente, que o texto vai dizer que ele era tão grande, tão gordo, que a apunhalada foi tão forte, ou seja, para um homem aparentemente fraco, justamente porque a sua mão boa, que era a mão direita, não tinha. Ele era tão forte que a apunhalada que ele deu foi tão grande que entrou o cabo, eu digo, com tanta violência que ele enfiou, o cabo entrou, e que o homem era tão gordo que a gordura cobriu. Veja, a informação da gordura cobrir, você vai entender por causa de mais embaixo. Porque aí veja o que acontece. Ele faz isso, e aí Eude foge. Ele não volta para o mesmo lugar que ele entrou. Ele foge. Tá certo? De uma forma sem ser visto. Ele faz uma de missão impossível aí tá? E foge sem ser visto. 007. Tá? Se bem que esse 007 novo, ele é tudo, menos discreto. Tá? Mas bem, o fato é que quando ele faz isso, os servos nem estranham a demora pelos hábitos nojentos do rei. Cadê o rei? Está lá na sala dele. Ah, meu amigo, está fazendo o número 2. Veja, está escrito, viu, para não parecer que eu estou defamando a Bíblia, no final, aliviando o ventre na privada da sala de verão. Ou seja, ele faz isso com frequência. Então, para os servos saberem disso, é porque aquilo ali era um movimento frequente. Está lá, aliviando o ventre, o caba gordo só faz comer. Só que, nesse dia, demorou mais do que o normal. E aí veja a cena. Aí é o ponto para você entender algo. Eles abrem a porta, como vai dizer o versículo 25, que estava trancada, e o que é que eles encontram? O seu Senhor. Eu acho incrível como o escritor de Juízes, ele usa as palavras de um jeito assim para ter um significado. Ele não vai dizer Eglon. Ele não vai dizer o rei dos Moabitas. Ele vai colocar a posição daquele homem caído a respeito da pessoa que o encontrou e viu o seu Senhor estendido no chão. Só que aí, meu amigo, ele olha para um lado, olha para o outro, e quem fez aquilo? Por quê? Porque o local da ferida foi fechado, a gordura não fechou? Quem matou? Sumiu. Ou seja, para quem está lá e não é nenhum perito criminal, oxe, meu amigo, foi Deus que matou esse homem, sozinho, não tem ferida, não tem nada. Cadê a arma do crime? Está dentro dele, crime perfeito. Cadê a arma do crime? Dentro do bucho. Quem matou? Já foi embora há muito. Está tudo trancado. Oxe, meu amigo, vamos embora que a macumba dá ruim. Na cabeça deles, completamente possível. Mas veja que tinha
Deus usando um seu servo ali. E aí, então, aquele homem que enfrenta um homem aleijado, que enfrenta um rei gordo e poderoso, ao invés de cantar vitória para si, o que ele faz quando chega no versículo 28? Segui-me, porque o Senhor, e aí veja a mudança da linguagem, ele não usa Deus. Quando ele fala com Israel, ele cita o nome de Deus. O Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos. Ele entende o seu chamado, vai dizer, não na minha, nas vossas mãos. Deus não entregou Eglon na minha mão aleijada ou na minha mão boa. Nas vossas mãos. E aí então, Israel desce a peleja e derrotou, como vai dizer o versículo 29, 10.000 homens. E o período de paz, 80 anos. 80 anos. Sobre o juízo de um homem aleijado. E aí, então, no 31, apresentado o último juiz dessa palavra, desse texto. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens filisteus. Com o quê? Com uma aguilhara de boi, ou seja, com um instrumento de arado do boi. Era uma arma, tudo bem, é afiada, mas é pesada e desajeitada. Não é algo que tradicionalmente você usaria como arma, só no momento de desespero. E mesmo assim você tem que ser muito forte para manejar. Acho que era justamente algo que colocava no boi para arar o chão. E com aquela arma desajeitada, Sangar feriu 600 homens e libertou Israel. Nesse caso, o texto não vai dizer quanto tempo Israel estava sendo oprimido pelos filisteus aqui, nem por quanto tempo foi essa libertação. Tá? E dá a entender que o que Sangar fez foi algo pontual por um motivo. Que no versículo 1 do capítulo 4, ele atesta Eude como o juiz. Quando vai dizer assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois que faleceu Eude. Tá bom? Então a ideia é que isso que aconteceu com Sangar foi dentro desses 80 anos de Eude. Tá bom? Dito isso, irmãos, tá? Diante dessa exposição, eu queria trazer 3 aplicações. Uma não está no nosso texto, mas como eu falei no início, é pertinente a todo o livro de Juízes. Veja que o que enfraquece Israel são os dias de paz. São os dias de paz. Libertou por tantos anos, o povo esquece o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer mesmo? Está tudo tão bem, né? E aí cai em pecado. Aí sofre por vários anos, vem libertador, passa-se um tempo de bonança, repete. O que quebra Israel aqui não são as guerras, não. Observe até essa ironia, por assim dizer, em todo o livro de Juízes. As guerras, os conflitos, são exatamente os instrumentos que Deus usa para libertar o seu povo. O que acaba com o povo é a paz. É a tranquilidade. Com isso eu estou dizendo que nós crentes devemos ser combativos, guerreiros. Não, até porque nós somos chamados para ser pacificadores. Eu só quero mostrar, irmãos, o que o próprio mundo atesta. E aí vejo o reflexo nisso na igreja. Na igreja. Se você olhar para o seu avô, não precisa nem ir longe. Se você ainda tem o privilégio de ter um avô vivo, eu acredito, a não ser que sua história seja realmente um pouco diferente da curva, mas eu acredito que a história do seu avô e da sua avó é de alguém trabalhadora que trabalhou do zero para o nada para dar alguma vida para o caso da sua mãe. Disposto a colocar minha mão no fogo por isso. De que a história de 90% de nós aqui, dos nossos avós, era de gente que não tinha nada, uma mão na frente e outra atrás, que era doente, que era fraco, mas está sempre trabalhando. Está sempre no batente, está sempre na lida, não tinha dia ruim,
Estava lá, no trabalho, para quê? Para sustentar a sua família. Seu pai, veja, já vai diminuindo. 50% de chance. Você, perto de zero. Perto de zero. Perto de zero. Enquanto seu avô lutava para ficar vivo por causa da varíola, você reclama porque não tem todinho. Enquanto seu avô reclamava e lutava porque ele podia morrer numa guerra mundial, a gente reclama e fica com raiva porque perdeu uma partida no Fortnite. Porque perdeu uma liquidação da Black Friday. Porque não tinha a camisa da cor que a gente queria. Escolha. O período de paz faz com que a gente se torne exatamente sem nenhum tipo de resiliência. Sem nenhum tipo de resiliência. A gente se torna fraco. Hoje são as palavras que machucam. Não é pau e pedra. É palavra. Cuidado com o que você diz que você vai machucar alguém. Veja bem. Aí hoje está num nível tal que você tem que perguntar com que pronome você se identifica para não lhe ofender. E é por isso, irmãos, que o que eu quero lembrar nessa aplicação aos crentes. O mundo pode até estar em paz, e eu posso até concordar que, do ponto de vista pragmático, isso é bom. Concordo, em certo grau. Mas um crente, ele está em guerra o tempo todo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer com todas as letras em Efésios. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra quem? Os principados e potestades desse mundo tenebroso. Ou seja, para um crente, enquanto ele estiver nessa vida, ele não deve ter um dia de paz. Todo dia que ele acorda, ele vai dizer, meu amigo, eu vou lutar aqui com o meu pecado. Todo dia que ele acorda, ele tem que acordar pronto para a guerra, com a faca nos dentes. Porque ele sabe que ele vai enfrentar um inimigo gordo, pesado, que requer todo o tributo dele e vai querer mais, que é o pecado. Que não vai lhe dar um dia, uma noite de descanso. E você não alimentar o seu pecado, ele vai lhe perseguir, como você bem o sabe. Fique um dia sem beber se você é viciado em bebida. Fique um dia sem usar drogas se você é viciado em bebida. Fique um dia sem olhar pornografia se for o seu problema. Fique um dia sem ver o Instagram ou o WhatsApp, se esse é o seu problema. Basta um dia. E o preço vem cobrado e com força. Por quê? Porque a gente se acomoda em tempos de paz. Está tudo bem, eu não estou guerreando com ninguém, está tudo em paz. E a gente vê exatamente aqui, quando o povo está em paz, ele deixa de vigiar, deixa de obedecer a lei de Deus e sofre as consequências por causa disso. A gente fica fraco. Ah, pastor, não leio mais a Bíblia. Ah, eu não tenho mais uma vida de oração como deve. Porque a gente ficou alimentando o nosso eglon por muito tempo. E ele quer mais. Ele só foi engordando. Ele só foi engordando. E vai engordar mais. A não ser que a gente entenda que nós estamos em guerra com ele. Você foi chamado para uma guerra. Você sabe que você vai ser mais que vencedor nessa guerra por causa de Cristo. Mas isso não quer dizer que você não vai lutar. Isso não quer dizer que você não vai ter seus momentos em que o pecado vai lhe ferir e machucar. Use o conhecimento do futuro a seu favor para que você lute com ainda mais força, porque você sabe que você vai vencer. Para que a gente tenha uma geração de crentes fortes. Para que você seja um exemplo. Para que então os nossos filhos não sejam crentes moles, fracos. E aí, pensando em filhos, é uma coisa que eu não deixo de me impressionar com isso. Eu sei, irmãos, eu sei que isso é algo dentro do decreto divino, que a gente não tem um controle sobre si, mas não, a pergunta ainda assim é válida. Todos nós conhecemos ou temos alguém na família, ou conhecemos alguém em que o filho perdeu a fé.
saiu da igreja. Todos nós conhecemos alguém assim. Ou temos alguém que é assim. Ou já fomos assim. Você conhece algum muçulmano ou filho de muçulmano que perde a fé? Isso é tão incomum que vira notícia. Fulaninho que era muçulmano se converteu. É tão incomum que vira notícia. Mas crente perder a fé é feito você ver que a gasolina aumentou. Lhe enfurece normal. Por quê? A gente acha isso normal. Aí nessas horas a gente é calvinista. Deus tem o seu propósito e o seu querer. Tudo bem. Eu tenho que me render porque é verdade. Mas a pergunta ainda é válida. Será que a gente tem criado uma geração de filhos fracos na fé? Não prontos para guerrear? Não prontos a lutar? Que a gente está dando tudo na mão para eles? Que não sabe o que é dor, que não sabe o que é sofrimento, que não sabe o que é perda. E para ser cristão, a primeira qualificação é perder. Negue-se a si mesmo. Perca a sua vida e siga-me. E ensinar isso para o nosso filho hoje é absurdo, porque a gente quer que nosso filho não perca nunca. Ele tem que ganhar. Ele não pode sofrer. Enquanto eu puder protegê-lo, eu irei. Tudo bem. E como ele vai perder a si mesmo, então? Então, irmãos, o crente foi chamado para viver um período de guerra constante, até o dia que Cristo nos chamar para casa. Lá a gente vai ter paz uma eterna. Eterna. Não vai acabar. Não vai ser por 20, 30, 40, 50, 70 anos, não. Uma vida inteira. Mas até lá, guerra. Contra o nosso Eglon, contra o nosso pecado. A segunda aplicação que eu queria trazer, irmãos, é que se estamos em guerra, aí segue. Quais as armas que nós devemos usar? E aí veja, que nesse texto, nos 3 eventos de libertação, em 2, são relatadas as armas. Uma, a arma, um punhal relativamente pequeno na mão de um aleijado, e o outro, um arado de boi, que matou 600 pessoas. Ou seja, de qualquer forma que você coloque essa passagem, as armas não eram as mesmas armas do inimigo. Eles não usavam as mesmas estratégias. Eles não usavam as mesmas armas. Ao contrário, armas que de longe pareciam ineficientes, mas foram através dessas armas que Deus usou aqueles homens para libertar o seu povo. Dito isso, não use a mesma arma do inimigo. Não use. Não use. Porque hoje a nossa tendência é querer usar as mesmas armas. Ah, o discurso virulento é que está em moda, vamos ser crente virulento também. Ah, o discurso de coaching é que está em moda, vamos ser crente de coaching também. E aí, sabe o que eu acho interessante? É por isso que é sempre interessante, irmãos, quando você lê sempre as escrituras, na sua devocional, nos seus estudos, se faça um favor, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas me escute bem. É interessante você ver, com o tempo, como os ímpios enxergam o cristianismo. Então, ocasionalmente, não faça disso uma constante não, tá? Mas ocasionalmente, uma vez a cada 3 anos, vai lá. Leia um livro de um ímpio, mas ímpio com I maiúsculo. Por exemplo, Nietzsche. Nietzsche odeia o cristianismo. Deixou isso claro. Mas por quê? Porque ele entendeu o cristianismo como poucos crentes entendem. Ele fala, o cristianismo é algo para ser combatido. Por quê? Porque o cristianismo estimula o vício. Como assim? Aí entenda, o que é vício para Nietzsche? Não é beber, fumar. São virtudes que uma pessoa não deve ter. O cristianismo estimula o crente a dar outra face. Estimula um crente a servir o próximo. O cristianismo estimula a pessoa a considerar a outra como superior a você. Estimula a pagar tributo. Estimula a dar honra a quem dá honra. Estimula a esposa a ser submissa. Ao marido tomar conta dela. Estimula a não ter vantagem nessa vida.
a não enriquecer ilicitamente a qualquer custo, a entender que existem coisas que são mais importantes que o dinheiro. Tudo isso são fraquezas e o cristianismo estimula isso aí. Isso aí tem que ser odiado e combatido. Só que quando você vai ver, vai dizer, é mesmo, o cristianismo estimula isso aqui, ó. E é por isso que ele odeia, por aquilo que a gente deve ser. Porque contrasta com aquilo que ele não é, com aquilo que ele odeia. O que ele quer é poder. E como o cristianismo vai dizer, meu amigo, todo o poder, toda a honra, toda a glória ao Senhor, tudo por Ele, por meio dEle, o império, o juízo, as vitórias não é de Eude, é do Senhor, tudo é lá, eu só sou o instrumento, a glória não é para mim. O cristianismo é uma vida em que a gente não se glorifica em nada, mas toda a glória pertence ao Senhor. Por que então a gente precisa usar das mesmas armas do inimigo? Resumo, a gente não precisa. Ah, pastor, mas peraí. O senhor não disse no início? Na guerra vale tudo. Se você observar o início do texto que vai ler, vai dizer exatamente isso. Que Deus levantou nações para provar Israel, para ver exatamente se o povo obedecia a ele. Ou seja, era no meio da guerra que ia ver se o povo obedecia. Na guerra não... E sabe o que é engraçado? É que a frase de na guerra vale tudo, nem no mundo isso é verdade. Saia daqui, certo? Ao longo da semana, leia um documento chamado Convenção de Guerra de Genebra. E você vai ver lá, que lá estão as leis, o que pode e o que não pode durante uma guerra. Vou dar um exemplo simples. Se o cara se render, eu me rendo no meio de uma guerra, você atirar nele, você pode ser preso. Se o cara dizer, eu me rendo, aí você vai algemar ele, e o cara que se rendeu matar você, esse cara pode ser preso. Ah, pastor, quem é que vai denunciar isso em meio a uma guerra? É o seu argumento, mas o meu ponto persiste. O próprio mundo vai dizer, isso é errado. A própria guerra tem regras e limites. Não vale tudo. A nossa guerra contra os principados e potestades deste mundo tenebroso não vale tudo. Sob nenhum princípio ou momento, nós podemos desobedecer ao Senhor para dizer, eu fiz isso por causa dessa guerra. Ao contrário, a nossa arma é a nossa submissão a Cristo em todo e qualquer momento. Não é à toa, e é onde eu levo para fazer o link direto com a última aplicação. Não é à toa que é exatamente a arma mais desajeitada do ponto de vista prático que o mundo já viu. Foi uma cruz. Não tem como uma cruz ser efetiva ao olho humano. Como assim Cristo se tornou Redentor e Deus para os cristãos morrendo numa cruz? Qual é o sentido disso? Que arma é essa? Cadê os cavalos brancos? Cadê as bombas? Os raios de luz? Para queimar todos os ímpios. Veja, a história de Cristo, entende, irmãos, pelo amor de Deus, para não parecer que eu estou desrespeitando aqui, quero que você entenda bem e estou enfatizando isso de propósito. Quando você olha do ponto de vista, como muitas pessoas olham, a história de Cristo ela é desinteressante. Como é que uma pessoa que nasce numa manjedoura, tem 30 anos de silêncio da vida dele, que não sabe nada, só é relatado 3 anos, um carpinteiro, falou algumas coisas aqui, influenciou algumas coisas ali. Esse cara é Deus. E aí observe que é exatamente isso que esse movimento de a busca do Jesus histórico tenta fazer. Eles tentam tirar todos os eventos sobrenaturais de Cristo para dizer, precisa adicionar isso para que ele seja Deus, para que ele se um evento, olha que ele não era apenas um homem comum. Só que o que fica claro quando você lê os evangelhos, que o destaque de Cristo não são os seus milagres. Não é ele andar sobre as águas, não é ele acalmar uma tempestade, mas é como esse Deus, a segunda pessoa da Trindade, usou
de arma para conquistar a sua igreja, para pagar o preço, para resgatar a sua noiva, para amar o seu povo, pois eu vou usar então como arma de submissão, eu me colocando submisso a elas, dando a vida por elas em uma cruz. E foi dessa forma que Cristo então vence a guerra. E no terceiro dia ressuscitando, com uma arma mais desajeitada que o mundo já viu. Mas é a arma que garante então a nossa salvação, a nossa satisfação e a certeza de que nós já somos e confirmaremos nossa vitória o dia que Cristo nos chamar para casa e assim descer em glória. Se essa é a arma que Cristo usou para mostrar exatamente como ele era um libertador para muitos aleijado como Eude, para muitos com uma arma inadequada como Sangar, porque nós usaremos então qualquer outra arma que não a pregação dessa cruz e as consequências de pregá-la. Se Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, porque nós também não. Se Cristo temeu a morte, mas a enfrentou por nós, porque nós também não. Se Cristo negou a si mesmo, porque nós também não. Cristo é o Salvador perfeito. Para o mundo, um qualquer, que pode ser zombado, vilipendiado, xingado. Para nós, maior do que Eude, maior do que Sangar, maior do que Sansão, maior do que Paulo, Pedro, o Salvador da igreja, Cristo Jesus. Que Ele, o nosso general, a quem nós demos toda a glória, sejamos, pois, dependentes para guerrearmos de forma certa, com as armas certas, para a honra e para a glória do nome dEle. Que Deus nos abençoe.